Vamos abrir nossas Bíblias lá em Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Nós vamos observar do verso 16 até o capítulo 4, versículo 1. Isaías Qual o contexto aí? A gente já tem visto que é o contexto de um tribunal, que as nações estão sendo julgadas, especificamente a nação de Israel e Judá. Então nós vemos aí uma passagem específica, onde o Senhor usa o profeta Isaías para fazer uma analogia e também não só faz uma analogia das mulheres de Sião, ou das filhas de Sião, mas também ele ele especifica as mulheres da corte e o seu comportamento. Hoje nós vamos falar sobre um pecado que muitas vezes nós não confessamos, tá? Nós somos pecadores, é lógico, mas existe um pecado que está escondido nos nossos corações e às vezes sutilmente nós nem entendemos ou achamos que não somos assim. Mas todos nós, de alguma forma, somos orgulhosos. O orgulho está em nossa vida. Algum momento você expressa esse orgulho. Algum momento na sua vida você manifesta esse pecado. Mas na maioria das vezes nós não o confessamos. Nós achamos que nem temos, nós somos humildes. Nós somos humildes. Eu tenho o privilégio de dizer, eu sou humilde. Nós somos assim, nós dizemos isso. Não estou dizendo que eu sou, nem estou dizendo que... Eu estou dizendo que nós somos assim. Somos pecadores e somos orgulhosos. Então, nessa passagem, o profeta Isaías, ele vai nos trazer uma reflexão acerca deste assunto tão importante para a gente refletir em nossas vidas. Capítulo 3, versículo 16 em diante, diz assim a palavra de Deus. Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume
haverá podridão e por cinta corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo, em lugar de formosura. Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. 7 mulheres naquele dia, capítulo 4, versículo 1. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Ok. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, mais uma vez, como sempre estamos, pois não saímos da Tua presença, pedimos e suplicamos que o Senhor esteja nos direcionando, a viver uma vida de acordo com a Tua palavra. Nos usa, Senhor, nos dê discernimento para poder falar acerca das Escrituras, dessa porção da palavra que tem a nos ensinar. Às vezes não entendemos, parece ser tão distante, porque estas pessoas viveram 700 anos antes de Cristo. O profeta, o maior profeta do Antigo Testamento, tem ensinado ou ensinou o teu povo naquele tempo. Foi inspirado por ti e nos trouxe esta mensagem hoje. Nós venhamos a entendê-la da melhor forma possível. Nós sabemos, ó Deus, que o teu povo foi um povo obstinado. E nós muitas vezes somos obstinados, desobedientes. Às vezes nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Senhor, toca nos nossos corações. Diante das falhas humanas, porque somos frágeis, nós te pedimos perdão. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o melhor para ti. Entregamos em tuas mãos as nossas vidas. Tudo isso nós pedimos e agradecemos. Em nome de Cristo. Amém. Obrigado. Né? Ok. Como eu tinha falado para vocês, essa passagem ainda, nós estamos no tribunal, e essa passagem bíblica nos mostra a retribuição divina sobre Sião, personificada em suas mulheres. O Senhor é longânimo ao observar quem explora os outros com perversidade, destruindo a criação com seu egoísmo. Porém, virá o dia quando pecadores incrédulos serão castigados e o povo de Deus compartilhará as glórias do seu reino. Aí eu pergunto, você está pronto para isso? Na nossa vida cristã, a preparação tem que ser diária. Eu preciso estar pronto para o grande dia. Nós somos chamados para caminhar junto com Deus. Eu não posso parar de observar isso. Até agora nós vimos o seguinte, nós vimos que a sessão toda caminha a um ponto culminante, um ápice. Observamos o seguinte, observamos os ais, dos versículos do capítulo anterior, versículo 9b até o versículo, desse capítulo 3, versículo 9b ao versículo 11, que proclamam a vinda do julgamento.
Aí nós vimos a cena da corte, versículo 12 ao versículo 15, que estabelece a justiça do julgamento. E a passagem que veremos hoje, 3:16 até 4:1, observa a sentença executada. Tá? As passagens têm três sessões. Duas são contrastes. Você sabe o que é contraste? A mulher que faz exame sabe o que é contraste. Contraste é uma comparação simples para diferenciar uma coisa da outra. Por exemplo, contraste entre a sombra e a luz. Esse é o contraste, tá? Então, nós vamos ver dois contrastes, uma no versículo 16 e 17, e a outra no versículo 18 até o versículo 24. Do versículo 25 ao versículo 26 e o versículo 1 do capítulo 4, nós vamos ver a implacável realidade final. Então, estamos sendo levados a um ápice principal, a um ponto final. Deus está tratando com o povo de Israel. Deus está tentando acordar o povo de Israel. Olha, vocês vão sofrer pelas suas decisões. Vocês vão sofrer o meu juízo, que é bom. O meu juízo é um juízo de pai para com o filho. Eu preciso corrigir vocês. É isso que Isaías está falando aqui nessa passagem, tá? Qual é a preposição disso? Olha, qual é a ideia principal dessa passagem? Todo o pecado tem punição divina. Todo o pecado tem punição divina. O orgulho é o pecado mais sutil. O orgulho é o pecado mais sutil. Foi o orgulho que derrubou Satanás. Foi o orgulho que derrubou, por exemplo, Judas. Foi o orgulho que muitos de nós caímos. Foi o orgulho que o povo, a nação de Israel, a nação de Judá, sofreu. Tá? Então, aí a pergunta é: você é uma pessoa orgulhosa? Não precisa responder. Você é uma pessoa orgulhosa? Não precisa responder. O que é o orgulhoso? O orgulhoso é um indivíduo que expressa um amor excessivo por si próprio, que expressa uma vaidade excessiva, que ostenta suas próprias qualidades. Eu sou o melhor, eu sou o bom, eu sou aquele que faço. O texto que nós lemos vai nos mostrar isso de uma forma diferente, representando ali as mulheres daquele lugar que se autovalorizavam. Tá? Primeira coisa que nós vemos nessa sessão, a primeira sessão, é que o pecado destrói o pecador. Olha o versículo 16 e 17. Antes de a gente observar, deixa eu dar uma ilustração para você. Do orgulho e da vergonha. O orgulho e vergonha. Você nunca saberia que elas são irmãs. Parece não tão diferentes. Orgulho faz o tórax inflar. A vergonha deixa a cabeça caída. O orgulho se vangloria. A vergonha se esconde. O orgulho procura ser visto. A vergonha evita ser visto. Mas não se engane. As emoções têm o mesmo parentesco e têm o mesmo impacto. Elas o afastam do seu pai. O orgulho diz: você é bom demais para ele. A vergonha diz: você é ruim demais para ele. O orgulho se afasta, a vergonha lhe mantém longe. Se o orgulho é o que acontece antes de uma queda, a vergonha é o que lhe impede de se levantar depois. Deus, o Pai, sem pecado e egoísmo, nos ama
em nosso orgulho e vergonha. Você já pensou se Deus dissesse assim: olha, você é orgulhoso, eu não quero você, eu não te amo, não o amo. Você tem vergonha, eu não o amo. Então, Deus procurou Adão e Eva no seu orgulho e na sua vergonha. A ostentação de achar que é o melhor e não se envolver com os mais simples, isso é uma característica também. E a guarda de rancor e a falta de perdão também é uma característica do orgulhoso. Então ninguém escapa. Olha, falta de perdão, rancor, tudo isso é característica de orgulho. Nós somos orgulhosos e precisamos mudar esse nosso ser, essa nossa vida de quem nós somos. Olha o versículo 16. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas, em outra versão tem mulheres de Sião, e andam de pescoço emproado, cabeça erguida, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. Aqui há um primeiro contraste. Depois de denunciar os líderes, Isaías volta-se para as mulheres, filhas de Sião, orgulhosas, proeminentes de Jerusalém, que lucravam com os crimes dos seus maridos. Quais eram os crimes dos maridos? Os maridos eram governantes e tiravam dinheiro do povo. Parece uma coisa, é bem parecida com os nossos dias. E elas lucravam com isso. Então, nesse contexto, nós vamos ver, Isaías ele mostra com detalhes esses pontos interessantes, mostrando o orgulho destas mulheres. Tá? No reinado de Jotão, vemos um vislumbre da riqueza de classes mais elevadas. O profeta Amós, por exemplo, lá no capítulo 4, versículo de 1 a 3, abre lá as suas Bíblias. Amós, capítulo 4, versos de 1 a 3. O profeta Amós, ele transmitiu uma mensagem parecida às mulheres do reino do norte. Diz assim, Amós 4, versículo de 1 a 3. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizeis a vosso marido, dá cá e bebemos. Jurou o Senhor, Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Então essa expressão aí, de Amós, é bem parecida com essa passagem de Isaías, só que aqui ele está falando mais do povo judeu que estava se misturando lá em Samaria. Agora, voltando para Isaías, vemos o orgulho da vida, expressa aí no versículo anterior, versículo 16. O propósito é o desejo de agradar e atrair pela moda. Veja bem, essas mulheres minavam a moral do povo na postura, no comportamento, no movimento e no ornamento. Então isso acontece nos nossos dias facilmente. E não acontece somente no mundo, acontece também nas igrejas. Tá? Na mente do profeta tem aqui as damas da corte real. Então elas eram diferentes das mulheres orientais. As mulheres orientais eram pessoas mais recônditas, elas eram mais simples, elas andavam sempre de cabeça baixa. Essas não, essas queriam se mostrar, mostravam
quem eram elas, diferentes, apesar de ter nascido nos mesmos lugares. Veja bem, as mulheres orientais eram diferentes. Quais são os sinais de orgulho e impureza? No versículo 16 nós vemos: pescoço emproado, erguido, olhos impudentes, um olhar significativo, penetrante, que chama a atenção. Os passos curtos somados pelo tinir de seus ornamentos para os tornozelos, seus pés, são sinais de seu vã desejo de agradar. Então eles andavam devagar para mostrar. Quando elas andavam, elas balançavam os ornamentos, como sininhos, que chamavam a atenção pelo som. Até isso elas faziam. Agora preste atenção, Isaías não condena o estilo de vida luxuoso delas, mas o espírito arrogante que a estimula. Qual é o espírito arrogante que a estimula? O espírito do orgulho. Nós somos também afetados por isso. É interessante notar que essa frase que o Senhor fala, através de Isaías: o Senhor fará tinhosa, né? O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, a parte A do versículo 17, olha lá. Então o profeta anuncia que desuberantes se tornarão tinhosas, repugnantes. Na versão da NVI diz o seguinte: o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião, o Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Rapará é a mesma palavra usada lá em Levíticos capítulo 13, versículo 2, para tecido com lepra. Sabe o que era tecido com lepra? Quem tinha lepra tinha que rapar, se estava na cabeça, tinha que rapar a cabeça. Então ele está usando a mesma palavra, rapará, que é tinhosa, aliás. Tinhosa é a mesma palavra para Levíticos, quando alguém era identificado que tinha lepra e tinha que rapar aquele local, principalmente na cabeça. Quando o juízo de Deus sobreviesse à vida dessas mulheres, mudaria completamente a vida delas. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Essa parte B do versículo 17, ela é mais profunda ainda, e parece ser até uma coisa mais... Veja bem, talvez o sentido, ou os estudiosos dizem, olhando o contexto e a cultura da época, expor suas partes íntimas, para que elas fiquem marcadas e envergonhadas. Então naquele dia ninguém prestaria atenção às roupas, às joias, os perfumes, os penteados que usavam. Elas seriam prisioneiras de guerra, amarradas como gado indo para o matadouro. Tantos homens seriam mortos que não haveria maridos em número suficiente para todas as mulheres, como nós vemos lá no versículo 1 do capítulo 4. Assim, o pecado de sua devida recompensa frustraram todas as ambições de vida e realizações por vir. Nós vimos a primeira sessão, que revelando como o pecado destrói o pecador, e agora veremos a segunda sessão, que o pecado destrói a alegria da vida. O pecado destrói a alegria da vida. Versículo 18 a 25. Nós sabemos disso. Quando nós cultivamos o pecado, quando nós deixamos que o pecado tome conta de nós, ele nos tira a alegria. Sabe por que acontece isso conosco? Porque o Espírito de Deus nos denuncia. Ele pesa na consciência e você fica triste por isso. Fica amargurado. Você vive uma vida medíocre, uma vida triste, uma vida abatida, por causa do pecado. Olha o que o Senhor tirará todo o orgulho. Versículo 18. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus. Versículo 20. Os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos,
os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos e as camisas finíssimas, os atrativos de cabeça e os véus grandes. Muita coisa, né? Você imagina uma mulher dessa andando pela rua, toda enfeitada, igual uma árvore de Natal, não é? Você fica imaginando assim, como é que pode? Ela colocava tantas coisas. Nós vemos muitas pessoas assim hoje nos nossos dias. Aqui, nessa segunda sessão, você vê o segundo contraste. A comunidade da vida é perdida em sofrimento. Isaías enumera o luxo de que as pessoas usufruem agora, nesses versículos que acabamos de ler. Mas conforme observamos, ele não condenará isso como tal. Veja bem, ainda não é condenação porque alguns pregadores pegam esses versículos, esse capítulo, essa passagem, e começam a condenar todas as mulheres que usam brinco, que usam maquiagem, que usam uma roupa decente até, mas às vezes eles começam a atacar, olha, não pode usar brinco, não pode usar maquiagem, porque vocês estão sendo igual às mulheres de Sião, igual às filhas de Sião. Tá? Não é isso, a questão é o que está por trás desse externo, o que está por dentro, o que está no coração. É isso que Isaías está chamando a atenção. Todos os ornamentos e atavios de que elas agora se orgulham e que servem aos seus flertes pecaminosos, serão nesse tempo arrancados delas. Os anéis dos artelhos, que eram feitos de ouro, de prata e marfim no tornozelo, as toucas, que eram costuradas com linhas de ouro e de seda, os ornamentos em forma de meia-lua, que eram amuletos pendentes, que elas carregavam pendurado no pescoço, as cadeiazinhas para os passos, as forçavam a andar com passos curtos para produzir sons, as caixinhas de perfume seriam mais bem traduzidas por gola, e os amuletos, que era ideia supersticiosa contra as mágicas e o azar que elas tinham, que elas achavam que tinha que usar aquilo. As joias pendentes do nariz, fixadas na narina direita, penduradas sobre a boca. Você vê isso hoje nos nossos dias. Os espelhos eram de metal polido, não existia espelho como os nossos, era metal polido, né? Quanto mais polido, dava para você ver mais ou menos a sua imagem. Então, toda a sua glória se tornaria o seu oposto. Olha no versículo 24. No versículo 24, a expressão em lugar de, aparecerão 5 vezes todos os itens enumerados, com exceção de um. São sinais deliberado de falta de cuidado do corpo associado ao luto. Olha o versículo 24. Será que em lugar do perfume haverá podridão, e por cinta, corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. Em lugar de perfume haverá podridão. Em lugar de cinta, corda no corpo para serem levadas como cativas, como escravas. Em lugar de encrespadura de cabelo, né, os cabelos dela eram lisos e elas encrespavam. Hoje faz o contrário, se é crespo, alisa, né, era o contrário que elas faziam. Então, no lugar de belos penteados, haverá calvície. As mulheres ficarão sem cabelo, ou raspadas por causa disso. Em lugar de veste suntuosa, de cilício, atavios, vestirão sacos, porque serão levadas desta forma. Em lugar de formosura, marca de fogo, cicatrizes. A NVI traduz mais ou menos dessa forma. Então nós vimos a primeira sessão, que foi revelando
como o pecado destrói o pecador. Vimos a segunda sessão, mostrando como ele destrói a alegria da vida. E agora nós veremos a terceira sessão. O pecado termina em morte. Versos de 25 até o 4:1. Olha o versículo 25 e 26. Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. Aqui está a realidade de uma cidade despojada, e as suas portas, que são a cidade propriamente dita, a entrada principal. Isaías, com essa mudança de mulheres para a cidade, indica que o tempo todo considerou as mulheres como um espírito encarnado da comunidade. Então, embora o julgamento seja previsto à luz da vinda do dia do Senhor, nós sabemos que o dia do Senhor virá e todos serão julgados. É interessante a gente notar que há muitos dias de intervalo, certo? E esse intervalo dos quais, esse é um que a gente está vendo. Um julgamento merecido com trágica perda de vidas. Assim como as feridas farão com que elas apareçam repugnantes, como nós vimos no versículo 17, assim também como resultado da indiferença e negligência, a fragrância de bálsamo dará lugar a um odor repulsivo. Finalmente o profeta se dirige a Sião no singular, à cidade de Jerusalém. Os seus homens cairão na batalha. O resultado será que as suas portas, onde em todas as outras épocas os homens se reuniam, ficarão desertas, e Jerusalém, roubada de seus habitantes, será como uma mulher desconsolada que se assenta no chão solitária. Então, 7 mulheres e um homem. Olha o versículo 1 do capítulo 4. 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso, nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Nesse versículo, as mulheres agarrarão um homem por estarem à procura de um marido. Por quê? Porque foram levados os maridos, foram levados todos os homens, a maioria dos homens. Então veja bem, 7 mulheres para cada homem. Você imagina, as mulheres dedicam-se plenamente à sedução só para terminar por descobrir que não há ninguém a conquistar. Como Isaías começa bem essa sessão com um chamado para recusar pôr a confiança no homem. Se nós olharmos o capítulo 2, versículo 22, olha lá, volta um pouquinho. Isaías, ele chama a atenção, ele diz assim: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado. Voltando para o capítulo 4, versículo 1. Ela diz: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso, nos vestiremos. Presta atenção que aqui nós vemos as mulheres provendo a sua própria comida e roupa. É o lado oposto da ordem apropriada do casamento. Você sabe que o casamento, quem tem que suprir é o marido, né? É o lado oposto. As mulheres que forem deixadas, que não tiverem sido levadas para o cativeiro, viverão na cidade despovoadas, sem protetores, destituídas de homens. Será que a mulher pode viver sem homem? Será que o homem pode viver sem mulher? Eu creio que não. Então elas, por cujo favor agora os homens competem, se lançarão 7 ao mesmo tempo,
sem dar nenhuma atenção a orgulho ou vergonha, porque antes elas eram orgulhosas, eram envergonhadas, mas agora não. Agora elas estão atrás deles, de toda forma, sobre o homem mais próximo que encontrarem. E aí no final diz assim: tira o nosso opróbrio, livra-nos da nossa vergonha de sermos solteiras. Eu me lembro muito bem que minha filha estava com 23 anos, 24 anos, e estava preocupada porque estava ficando solteirona. As meninas hoje é desse jeito, né? Não sei se algumas. Eu sei que os homens podem ficar mais de 30 anos, não precisa se preocupar não. Eu sei que tem alguns aqui que estão com mais de 30. Tem uma coisa boa para vocês, né? Você pode ir no acampamento de jovens, porque é de 14 anos até não sei que anos solteiros. Então você pode ir e você vai arranjar a sua esposa lá, quem sabe, certo? Então vamos entender aí, irmãos, tudo isso que nós mostramos foi o que acontece lá, o que aconteceu lá, certo? Isaías, ele tenta mostrar o seguinte, ele começa falando, ele está profetizando o que ia acontecer. Olha, se preparem, vai acontecer dessa forma. Então ele começa a falar, olha, dos homens, do governo, depois ele fala das mulheres. Olha, vocês vão ficar assim, se preparem. Vocês querem isso? Ele chama a atenção. Não sejam orgulhosas, sejam pessoas sem este orgulho, porque este orgulho vai te afetar. Então, Isaías fala detalhadamente, antes de acontecer. Ele começou a falar, olha, os homens serão presos, outros morrerão, vocês vão ficar sós. E aí, como é que vocês vão fazer? Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar atrás dos homens. Serão 7 mulheres correndo atrás de um homem. E falam de tudo para não ficarem mais solteiras. E elas oferecem até dizendo, olha, deixa que a gente cuida de vocês, a gente paga para vocês. É um negócio incrível. O que a gente aprende com tudo isso? Qual é a aplicação para nós, nos nossos dias? Porque essa é a história, tá? Vamos entender que o povo de Israel era um povo agraciado demais. Rapaz, já pensou? Vocês serão donos da terra. Vocês, é uma terra que emana leite e mel. Um lugar maravilhoso. Vocês, olha, todos os povos que estiverem lá serão afastados. Vocês não terão problemas. Pode contar comigo. Eu vou destruir todos. Vocês vão ficar donos da terra. Veja bem, isso na parte material. Também havia a parte espiritual. Viverão eternamente comigo. Agora tem um porém, se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Mas se vocês me desobedecerem, serão amaldiçoados. Será que Deus não fala para nós hoje? Ou você quer... Nós estamos num lado oposto, com uma perspectiva diferente. Nós olhamos para trás na história e vemos Jesus sendo crucificado, ressuscitado no 3º dia, subindo aos céus, falando com promessas incríveis para as nossas vidas. O povo de Israel olha de trás para frente e fica vislumbrando aquilo que eles não viram. Aí você diz assim, qual a diferença entre eles e nós? O que tem a ver aquele povo lá naquela época, há 3.000 anos atrás, 2.700 anos atrás, conosco hoje? Como é que eu posso entender o contexto daquela época para chegar aos nossos dias? Veja qual é o nosso desafio grande. O que a gente pode aprender? Nós somos orgulhosos, isso daí você já aprendeu. Você é orgulhoso, nós somos orgulhosos, não adianta você dizer que não é, nós somos de alguma forma, precisamos mudar a nossa perspectiva, pois o orgulho nos torna surdos aos conselhos ou advertências dos que nos rodeiam. Quando você ouve um conselho que é bom para você, talvez seja daqui do púlpito, ou talvez tete a tete ali, alguém conversando com você,
um paracaléu, né? O Espírito Santo, ele é o nosso paráclitos. Essa expressão parece mais católica, mas é o grego que fala isso. Que ele chega junto de você. Ele diz assim, olha, eu vou lhe dar um conselho. Ele está falando através da palavra. Vou lhe dar um conselho, faça isso. Faça isso que você vai ser bem sucedido na vida. Aí sabe o que a gente faz? Eu não vou me preocupar com isso nada. Eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que correr atrás do meu sustento. Eu tenho que fazer tudo que é importante para a minha vida agora. Porque isso vai me tirar a atenção. Eu não posso parar um minuto para ouvir o seu conselho, Espírito de Deus. Isso é orgulho? Mas pastor, eu não faço isso. Faz. Nós fazemos. Isso é orgulho. Os pecados de Israel e de Judá despertam a ira santa de Deus, e ele se voltará contra todos aqueles que têm vivido uma vida de pecado e rebeldia. Homens e mulheres, líderes e vassalos, são alertados por Isaías de que Deus escolheu um dia para si, no qual vai punir severamente todos os pecadores que insistem em praticar os pecados descritos anteriormente. Aí eu pergunto, e nós? Somos diferentes do povo de Israel? O Deus de Israel é o diferente do nosso Deus? É outro Deus? O Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, como muitas pessoas aprendem? É o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus, com justiça. Ele nos mostra quem Ele é, com sua bondade, misericórdia e graça. Ele nos mostra quem Ele é com justiça, com seu cedro pesado. O que podemos aprender dessa descrição? Como cristãos, ao ver o texto como esse, deverão lembrar-nos da santidade de Deus e da repulsa que Ele sente pelos nossos pecados que nos faz arrepender. Nosso arrependimento depende da nossa consciência do próprio Deus que está em nós. A obediência é a única maneira de dizer de fato que o amamos. Olha, toda vez que você obedecer a Deus, você está dizendo, eu amo a Deus. Toda vez que você desobedece a Deus, você está dizendo, eu não o amo, Senhor. Eu não o amo. E nós somos muito mais devedores de não obedecermos ao Senhor. Por isso dizemos todos os dias, não o amamos, não confiamos no Senhor. O Senhor parece que não existe para mim. O Senhor está longe de mim. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu não quero te obedecer. Sabe o que tem que acontecer conosco? Você tem que se empolgar, ser arrebatado, se comover diante da presença de Deus. Eu tenho que me empolgar com a palavra de Deus, eu tenho que me deliciar, que eu tenho que ver que a palavra é como um leite e mel, ou como o salmista diz. Temos que nos fascinar pelo ser de Deus. Fascinar. Você se fascina com pouca coisa às vezes. A mulher se fascina com um vestido bonito. O homem se fascina com um carro potente. Mas a gente pouco se fascina com Deus. Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? É o mesmo Deus de Israel. Como é que eu posso me fascinar com esse Deus? Será que você se preocupa somente com a sua aparência exterior?
Ao invés de cultivar somente a beleza exterior, as mulheres deveriam cultivar a beleza interior. Estou falando para as mulheres, mas recebam vocês também, homens. Quando cuidamos somente disso, quando cuidamos somente do exterior, esperamos elogios, não é verdade? A mulher veste um vestido bonito e espera que o marido diga: olha, você está bem. A mulher corta o cabelo. E o homem, como é que ele faz? Hein? O homem espera um elogio quando corta o cabelo? Hã? Ou quando mostra os bíceps, né? Eu estou forte, minha barriga está mais baixinha. Não é isso? Será que nós absorvemos essa ideia de beleza externa e esquecemos da beleza interna? Somos assim? Nós somos orgulhosos, certo? Não estou dizendo que você, mulher, agora não vai se vestir bem e vai dizer assim, olha, ou, não precisa nem falar para o marido, né? Elas não gostam de dizer para o marido, elas vestem a roupa e chega e entra, passa pela frente e tal, e faz algum aceno, e faz para o marido se despertar e o marido fica lá parado, como se não tivesse acontecendo nada, né? Desperta, homem, tu que dormes, né? É verdade, a gente tem esse problema, certo? Mas você tem que observar melhor. Isso, de certa forma, pode ser um orgulho, mas não significa que você não deve, como Isaías disse, eu não estou observando os enfeites das mulheres, eu estou observando o coração delas, os corações delas. Então, quando cuidarmos somente, se esperamos elogios, nós podemos ver princípios que podem nos responder isso. Nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 a 10, que as mulheres devem, segundo 1 Timóteo 2, 9 e 10, que as mulheres devem usar trajes decentes, se ataviarem com modéstias e bom senso, somado com boas obras. Como agimos quando fazemos um trabalho bem feito e ninguém fala nada? Já pensou? Você já fez algo tão bem feito e você coloca ali e você espera que alguém chegue e diz assim, eita, que bonito, nossa, sensacional, bonito demais. Ou você fez bem feito, você falou bem, você apresentou bem. Você fez isso excelente, olha, você espera por esse elogio. E vamos dizer que você faz algo fantástico, mas ninguém chega para você e diz assim, eita, você fez bem. O que acontece com você? Você fica frustrado. Será? Isso é orgulho? Nós somos assim. Isso é um problema sério, certo? Problema seríssimo que a gente tem que cuidar em nossas vidas. Então, 2 princípios encontrados na Bíblia que ajudarão a evitar o desejo pecaminoso de ser elogiado. O primeiro, vamos nos lembrar das palavras de Jesus lá em Lucas, capítulo 17, versículo 10. Eu quero que vocês abram nessa passagem e na outra que eu vou dizer, para a gente encerrar. Diz assim, Lucas 17, versículo 10. Lucas 17, 10 diz o seguinte, assim também vós, quando fizerdes o que for ordenado, dizei, somos servos inúteis, fazemos somente o que devíamos fazer. Então veja bem, toda vez que você fizer algo para Deus, e isso deve ser uma constante na nossa vida, a gente nunca pode dizer assim, eu fiz alguma coisa para Deus. Porque nós não fizemos nada, porque somos inúteis. É interessante, parece uma contradição. Somos servos inúteis, fazemos somente aquilo que deveríamos fazer. As boas obras que nós fomos feitos, que de antemão Deus preparou para que fizéssemos, não é nada além do que devemos fazer. Olha, agora eu sou cristão, agora eu faço coisas maravilhosas para Deus. Não! O que você faz é simplesmente o que você deveria fazer. Na realidade, nós somos servos inúteis. Isso é desanimador para você? Parece ser desanimador. Mas o que fazemos
é como gratidão a Deus. E nada mais que isso. Eu não vou fazer mais nada para receber em troca alguma coisa de Deus. Nada. Tudo que você faz na obra do Senhor, aqui nesta igreja, pregando o Evangelho, evangelizando, ajudando, limpando, dirigindo, tocando, sentado no banco, qualquer coisa que você faça para Deus, nada além do que você deveria fazer. Nós somos servos inúteis. Então, Deus quebra esse orgulho quando a gente olha para a palavra e vê aquilo que está escrito, que Deus está falando aos nossos corações. E segundo, todo reconhecimento, independente de sua fonte imediata, vem de Deus. É Deus quem exalta um e humilha o outro. Quer ver? Lá em Salmista 75, Salmo 75, versos 6 e 7. Salmo 75, versículos 6 e 7. Diz assim: porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. É Deus quem exalta, é Deus quem abate. Alguém morre por Deus e alguém é exaltado por Deus. Então eu não posso ficar reclamando se eu não sou exaltado pelos homens. Mas eu posso ter a certeza que se eu for abatido ou for exaltado é por Deus. E sendo por Deus, isso me basta. Eu não preciso mais do que isso. Sabe qual é a nossa luta no nosso dia a dia aqui, nesta igreja local, que faz parte do corpo de Cristo? É de deixarmos de sermos orgulhosos, de ser orgulhosos. É de deixar de ser orgulhoso. Todos os dias na nossa vida, nós temos que olhar para nós e ver se somos orgulhosos. Deixamos de falar com o irmão, deixamos de cumprimentar o irmão, deixamos de elogiar o irmão, deixamos de reconhecer que ele é importante para mim, por mais simples que ele seja, por mais simples que ele seja no conhecimento, por mais simples que ele seja na sua vida financeira, por mais simples que ele seja, ele é importante para mim. O problema é que nós olhamos para a igreja e elitizamos algumas coisas, separamos algumas coisas. É bom estar com fulano, mas não é bom estar com ciclano. Fulano. Esse é o problema da igreja, que tem que ser corrigida. E será corrigida. Deus pesa a mão, ele vai moldando, ele vai consertando, ele vai purificando a igreja dia após dia, ele vai tirando, ele vai limpando, ele vai resolvendo. O problema é que você está inserido na igreja e você precisa entender que você tem que aprender a servir a Deus com alegria, não se auto-exaltando e reconhecendo que Deus tem feito por você em sua vida, todos os dias. Então, irmãos, diante de tudo isso, nós podemos aprender que o Antigo Testamento, especial aí essa passagem que nós vimos, nós podemos aprender que o pecado, ele nos destrói constantemente, nos tira a alegria. Às vezes nós estamos cabisbaixos, tristes, até em momento até de cair em depressão, porque nós somos orgulhosos, não pedimos ajuda, temos medo de chegar para o irmão, de dizer o que nós estamos passando, temos medo de confessar os nossos pecados uns com os outros. Isso daí é triste, porque a igreja foi ensinada para isso. A igreja foi ensinada para confiar um no outro e ajudar um ao outro. O mais forte ajuda o mais fraco. Só que a igreja hoje está obstinada, como o povo de Israel, a tentar mostrar aquilo que ela não é, somente com aparência, sendo religiosos,
como o povo de Israel foi e sofreu e sofre por causa disso. Quem somos nós? O pecado do orgulho e o juízo de Deus. Deus esteja nos abençoando e nos dando sabedoria para sermos fiéis ao Senhor e servi-lo com alegria. Amém? Amém? Senhor nosso Deus e Pai, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Somos frágeis, pecadores, e às vezes fazemos muito pouco pelo Senhor, e não devemos fazer o muito para conseguirmos algo mais do Senhor, mas devemos ser gratos ao Senhor. Senhor, usa teu povo aqui reunido para fazer a diferença, para serem diligentes na obra do Senhor, porque isso não é nada mais do que uma obrigação que temos, uma obrigação justa e agradável, porque nós não fazemos com pesar nem com cansaço. Se vamos fazer alguma coisa que parece ser cansativo aos nossos corpos frágeis, o Senhor nos dá a condição de passarmos por isso e depois vermos o quanto é bom, mesmo ir para um lugar quente para servir ao Senhor, e não fizemos nada mais do que necessário, ou não fizemos nada mais do que achamos que foi precioso demais para nós, mas o Senhor nos aceita sim, orgulhosos e envergonhados, para nos transformar cada vez mais, sermos parecidos com o teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela não volte vazia, em nome de Cristo, amém.